Nesse podcast, vou falar um pouco sobre a consciência histórica utilizando conceitos de Mark Bloch em Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Esse livro foi publicado em 1949 por Mark Bloch, que foi um dos fundadores da Escola dos Análises, que foi um movimento que trouxe grandes contribuições para os historiadores, para a historiografia, e ele define a história como a história do estudo do homem no tempo. Por ser um livro de 1949, podemos enxergar essa definição um pouco ultrapassada, considerando a questão dos movimentos feministas que já questionam a ideia de utilizar o termo homem referindo ao ser humano, à humanidade, mas também porque Mark Bloch, como ele fez parte da primeira geração dos análises, ele não pôde ver o que aconteceu durante as outras gerações. Por exemplo, a grande abertura que se dá da história com os outros campos de conhecimento. Então, por exemplo, a história ela vai dialogar com a psicologia, com a antropologia, com a sociologia, a geografia com Fernand Braudel. Então, podemos questionar um pouco esse conceito de Mark Bloch, mas também temos que entender que esse conceito, nesse livro, ele vai criticar o positivismo e o historicismo, que tinham a história como sendo uma grande narrativa dos fatos, né? Como sendo algo repetitivo, mas não repetitivo no sentido de que a história se repete, mas que é difícil para você inovar a história dentro dos padrões positivistas. Então, por exemplo, se a pessoa vai defender uma tese, ela vai ter que trazer algo novo para a história, e não aquilo que os positivistas faziam, que eram repetir uns aos outros. Então, Mark Bloch ele começa essa crítica, né, de que a história ela precisa ser mais ampla. Então ele questiona primeiramente as fontes documentais, que eram uma prática do positivismo que só podia ser aceito se fosse uma fonte oficial, documental. Então ele começa a abrir mais esse campo da história, essa metodologia da história, e critica também o historicismo no sentido de que o historicismo via o historiador como alguém parcial, como alguém neutro, e que ele só vai falar aquilo que a fonte diz explicitamente. E aí Mark Bloch ele diz que na verdade a fonte pode ser só um pedaço de papel, mas é o historiador que vai se posicionar dentro dela, é o historiador quem vai dar um sentido àquela fonte. Então, consciência histórica é o reconhecimento da história como um meio de empoderamento das nossas identidades, das nossas lutas sociais. Então não devemos entender a história como uma grande narrativa, mas para ter uma consciência histórica temos que primeiramente olhar para os campos da história como um grande campo de estudo que podemos problematizar e dar voz a outros povos, outras etnias que no passado sempre foi calado, sempre foi oprimido. Isso se dá também pelo desenvolvimento da Escola dos Análises, que vamos ver, por exemplo, a história problema. Então não adianta você saber o hino nacional, não adianta você saber sobre um acontecimento, mas se você não reflete sobre ele, se você não identifica problemas e não traz isso para lições do presente. Eu acho que essa é o que temos que tirar da história. Não é só estudar o passado, não é só ficar aprendendo sobre o nome completo de Dom Pedro I ou saber todos os hinos nacionais, mas é refletir sobre o que aquele acontecimento trouxe para nós, o que aquele acontecimento contribuiu para a sociedade, ou o que ele impactou, pontos positivos, pontos negativos. Então isso vai tornar a história subjetiva. Por exemplo, eu posso estudar a Confederação do Equador sobre a ótica do Império,
mas também posso estudar a Confederação do Equador sobre a ótica dos indígenas, sobre a ótica dos escravizados. Então essa consciência histórica, ela vai empoderar esses povos. Ela não vai trazer essa história dos vencedores, mas vai trazer a ótica tanto dos vencedores quanto dos vencidos. E esse livro, essas reflexões que Mark Bloch traz lá em 1949, me influenciou como historiador. Porque quando você sai do ensino médio, a história que você tem acesso na escola é uma história positivista. Ela nos deixa positivistas. Mas quando você entra na universidade, você vai aprendendo logo de cara livros como esse de Mark Bloch, você constrói essa consciência histórica, né? Você inicia esse processo que ao longo do curso vai se desenvolvendo mais e mais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.